bem-vindo ao Ponto de Encontro. E o mosquito Aedes aegypti voltou a causar preocupação entre os brasileiros. Além das já conhecidas dengue e chikungunya, o mosquito agora também transmite a zika. A doença tem causado preocupação porque ela causa microcefalia, uma má formação no cérebro das crianças recém-nascidas. Hoje o Ponto de Encontro esclarece todas as dúvidas a respeito dessa doença. Por isso, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio a Andréia von Zuben, ela é coordenadora municipal do Programa de Arboviroses da Prefeitura de Campinas, e também o Dr. Fábio Amar, ele é infectologista do Hospital Municipal Celso Pierro. Andréia, Dr. Fábio, obrigada pela presença hoje aqui no Ponto de Encontro, mas antes de começar o nosso bate-papo, vamos só entender um pouquinho melhor o que é o Zika vírus. Acompanhe só na reportagem de Rafaela Ribeiro. O Zika é um vírus originário da floresta de Zika, em Uganda, na África. Sua primeira notificação foi em 1947 e de lá para cá se espalhou por outros países do mundo, como Austrália, Alemanha, Canadá, Itália, Japão, Estados Unidos e Chile. No Brasil, o vírus foi detectado pela primeira vez em abril deste ano na Bahia. Até agora, já são 20 estados com casos confirmados da doença. Entre eles, o estado de São Paulo, com um caso confirmado em Sumaré e alguns suspeitos em Campinas. O vírus é transmitido pelo mosquito causador da dengue. Por isso, as formas de prevenção devem ser as mesmas. Doutora, a gente viu aí na reportagem que o Zika é um pouco diferente da dengue e do chikungunya, que também são transmitidos pelo Aedes aegypti. Mas qual que é a principal diferença entre essas três doenças? Joia, vamos falar dos três espectros de infecção que o Zika vírus é capaz de provocar no ser humano. Então, o primeiro seria a infecção pelo Zika vírus. Infecção não quer dizer doença, quer dizer que o vírus entrou no nosso organismo e interagiu com o nosso sistema imunológico. Para você ter uma ideia, de 100% de infecções, apenas 20% das pessoas vão desenvolver a doença, tá? O segundo espectro seria a febre Zika, tá? Então, a febre Zika, aí sim, uma doença semelhante com a dengue, com menor gravidade, tá? Ela é caracterizada por febre de início agudo, com duração de 1 a 7 dias e com sintomas parecidos com o da dengue, com dor de cabeça, dor ocular, dor articular. Diferente da dengue, a dor articular do Zika vírus, ela acomete pequenas articulações, são as articulações do punho, dos dedos, do tornozelo e dos dedos do pé, né? O chikungunya ele também provoca um exantema, né? Exantema o que é? Mancha no corpo, uma mancha avermelhada no corpo, que tem a característica de provocar coceira, a gente chama de prurido, de serem pruriginosas, então ela provoca coceira. Elas são avermelhadas, são pequenas bolinhas, né? Podem estar dispersas em qualquer região do corpo e provocam a coceira. Além disso, uma diferença importante do Zika vírus para a dengue e para o chikungunya é que ele provoca conjuntivite, tá? Na dengue isso é raro, no chikungunya também isso é raro. Tá certo. Doutora, a gente vai falar sobre esse caso mais para frente, né, do programa, mas antes, André, eu queria conversar com você. Aqui em Campinas a gente sabe que existem alguns casos suspeitos, né, tanto de Zika quanto da relação das pessoas que têm microcefalia, né, das crianças que foram diagnosticadas com microcefalia, e se essa doença realmente foi provocada pela infecção do Zika vírus. Eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente qual que é o cenário aqui na cidade de Campinas dessa doença especificamente. Então, até o presente momento, a gente não teve isolados Zika vírus aqui em Campinas. O que a gente teve foi um caso de Zika vírus que foi isolado em Sumaré. O que nós temos observado agora em Campinas são muitos casos que são muito semelhantes em termos de sintoma à dengue e laboratorialmente estão sendo descartados. Então, não é dengue. Não sendo dengue, a hipótese de ser Zika vírus ela fica bastante contundente. Então, em que fase a gente está? A gente está justamente olhando que sintomas essas pessoas estão tendo nesse aglomerado de casos negativos e todas as pessoas que estão tendo exantema pruriginoso, justamente que o Dr. Fábio falou, que é aquelas manchas vermelhas no corpo com coceira, a gente está direcionando para pedir o exame de Zika, que hoje é feito no Adolfo Lutz. Sobre microcefalia, a princípio foram identificadas 10 crianças nascidas com microcefalia a partir de outubro. 2 dessas já saíram do parâmetro, do critério, porque mudou, né? Era 33 centímetros, foi para 32, então 2 crianças saíram. Então, atualmente, nós temos 8. Dessas 8, nenhuma delas ainda nós conseguimos estabelecer uma relação com o Zika vírus. Outros diagnósticos estão sendo descartados e os exames que vão dizer
se é Zika ou não, ainda estão sendo processados. Então, o que a gente tem é microcefalia, não necessariamente relacionada à Zika. Tá certo. Andréia, a gente inclusive preparou uma reportagem para explicar melhor para você o que é exatamente essa doença. Acompanhe só com o nosso repórter Vinícius Purgato. A microcefalia é uma malformação na cabeça das crianças recém-nascidas que faz com que o crânio seja menor do que o tamanho normal do de um bebê, que é de 32 centímetros ou mais. O problema pode ser causado por vários motivos, dentre eles a infecção pelo Zika vírus. A relação entre o Zika vírus e a microcefalia foi confirmada no último dia 28 de novembro pelo Ministério da Saúde. O surto de casos da doença no Nordeste brasileiro tem chamado a atenção das autoridades e causado preocupação nas gestantes de todo o país. Até agora, são 2.401 casos suspeitos de microcefalia no Brasil, espalhados em 20 estados. Segundo o último levantamento do Ministério da Saúde, 29 mortes já ocorreram em decorrência da doença. Doutor Fábio, a gente viu aí uma explicação breve, né, sobre a microcefalia na reportagem, mas eu queria que você detalhasse um pouco mais para a gente. Muitas mães, principalmente as mulheres que estão para ter o bebê agora, estão extremamente preocupadas com essa doença. Que tipo de sequela que ela traz na criança, no desenvolvimento dessa criança? Joia. Malu, então, a microcefalia, o tamanho reduzido da circunferência do crânio, ela é uma manifestação do tamanho reduzido do cérebro, do encéfalo, da nossa massa encefálica, tá? Então a gente tem diversas sequelas que podem acontecer. Então existem casos de microcefalias tão graves que eles já são incompatíveis com a vida logo após o nascimento. Essas crianças não vão sobreviver, tá? Alguns outros casos de microcefalia, eles podem provocar danos cognitivos. Cognição o que é? Nossa capacidade de aprendizado, capacidade de fala, de memória. Então, algumas crianças vão ter essa capacidade bastante alterada, tá? E outras crianças vão ter a capacidade motora alterada. Então, a nossa capacidade de movimento, as crianças podem apresentar convulsões, né? Em muitos casos, a gente tem tudo isso sobreposto. Déficits cognitivos e déficits motores. A partir do momento de nascimento, não tem como a gente prever qual vai ser a gravidade dessas sequelas, mas a doença é, sim, muito grave e a gente pode afirmar que seria incompatível com uma vida independente. E, Andréia, diante disso que o doutor Fábio está explicando para a gente, em termos de saúde pública, também é um problema que tem que ser prevenido, né? Independente se for, nesse caso, né, causado pelo Zika vírus, uma família que tem uma criança com microcefalia, ela vai precisar de uma rede de atendimento muito complexa. Daí a importância da prevenção, inclusive, né? Exatamente. A microcefalia, ela traz uma gravidade para essas doenças vetoriais que eram as mais comuns, maior gravidade de todas essas. E aí a gente vem com crianças que vão ter que ter um acompanhamento multiprofissional durante toda a sua vida. Então, a gravidade, ela traz para a gente uma necessidade maior do que nunca, da gente olhar para o controle vetorial. O que é o controle vetorial, né? É o controle do mosquito, que é o nosso velho conhecido mosquito, que é o Aedes aegypti, que transmitia dengue. Hoje ele transmite a dengue, o Zika vírus e o chikungunya. E a prevenção, na realidade, é uma prevenção fácil, porque é totalmente dependente de criadouros com água parada. Então, sempre a população, mais do que nunca, lembrando que há necessidade de estar atento toda semana na sua casa, pelo menos olhar 10 minutos para os quintais, para dentro de casa, para a caixa d'água, porque a única forma da gente combater uma doença vetorial é combatendo o vetor. E no caso do mosquito da dengue, que não é mais só da dengue, é a eliminação de criadouros mesmo, de maneira rotineira e contínua. Doutor Fábio, a Andréia estava explicando a questão de eliminar o mosquito, mas muitas gestantes elas estão usando repelente, lógico, elas tomam os cuidados específicos, assim a gente espera, né, para eliminar criadouros do mosquito em casa, mas elas também tentam de alguma outra forma, talvez até desesperada, muitas vezes desesperada pela preocupação com o filho que vai nascer, outros tipos de proteção. Mas do conhecimento que se tem até agora sobre o Zika vírus e a ligação dele com os casos de microcefalia, já existe determinado em que período da gravidez que ocorre essa infecção, se essa gestante for picada logo no início ou no finalzinho da gestação, existe a certeza de que essa criança vai desenvolver essa doença? Bom, Malu,
A gente não tem ainda dados estatísticos para saber quando dentro da infecção, da gestação, está ocorrendo a infecção e o atraso do desenvolvimento do cérebro da criança, tá? O que a gente sabe é que todas as infecções congênitas, como é a rubéola, como é a toxoplasmose, elas provocam dano mais severo quando adquiridas até o 3º mês de gravidez, tá? Já tem descrições de casos de redução do perímetro cefálico, redução da cabeça da criança, até o 7º mês de gravidez, tá? Então, a princípio, nós vamos ter que ter cuidado durante todo o período gestacional, do 1º ao 9º mês. Essa é a melhor orientação que a gente pode dar agora, tá? E qual cuidado a mãe tem que ter para tentar evitar o contato com o mosquito e a aquisição da doença? Então, são medidas as primeiras medidas, o repelente seria a última delas, né? Muito importante, mas a última delas. Então, a primeira, vamos tentar evitar que o mosquito entre em casa. Então, tela nas janelas, quando vai chegando o período final do dia, fechar as janelas, colocar as telas. O mosquiteiro na cama é importante. A gente vê filmes de época que tinham as camas com mosquiteiro para evitar malária. Aquilo funciona. O mosquito não consegue entrar e picar a pessoa, né? Não vamos esquecer da dedetização da residência, dos venenos de tomada, que eles são efetivos em repelir mosquito. E aí o repelente, tá? O repelente a gente tem vários disponíveis no mercado e ontem a gente teve a notícia feliz que o Ministério da Saúde, por causa dessa grande epidemia e do risco da doença, vai estar fornecendo para as gestantes o repelente através da rede pública de saúde, tá? Outra coisa importante quando a gente fala de repelente, a gente sempre fala de repelente no corpo, né? Existem repelentes ambientais que funcionam muito bem, tá? Então a gente tem 2 repelentes ambientais importantes. O primeiro deles é o óleo essencial de eucalipto-limão, tá? Não desinfetante que a gente encontra no supermercado comum, que esse óleo essencial ele é diluído, tá? O óleo essencial a gente encontra em casas de produtos de limpeza e você vai fazer a limpeza do quarto com esse material. Ele garante uma capacidade de repelir mosquito de mais ou menos 2 metros. Então, ao redor da cama é essencial você fazer isso, tá? E outro repelente é a citronela. A citronela ela consegue realmente repelir também numa área semelhante, mais ou menos 2 metros. Os repelentes eletrônicos não funcionam. Tá certo. Andréia, recentemente correu um boato pelas redes sociais, pelas mídias sociais, de que o Zika vírus, além de causar microcefalia em recém-nascidos, ele também seria responsável por doenças neurológicas em crianças e idosos. Essa informação, ela já foi desmentida, correto? Correto. Não tem nenhum estudo que mostre maior número de casos. O que está associado ao Zika fora a microcefalia que já foi confirmado? É a síndrome de Guillain-Barré, que é uma síndrome que é imunomediada, né, no complexo lá antígeno-anticorpos, que é causada pelo vírus. Não está aumentado em nenhuma faixa etária. Até o presente momento, o Zika vírus, ele não foi associado com maior gravidade nem em idosos, nem em crianças. Lembrando que a gente está falando de uma doença que ainda é muito nova. Em grandes proporções, como vem ocorrendo, é o Brasil o primeiro país a ter essa doença em tantas pessoas acometidas. Então, todos os estudos estão sendo feitos, muitas informações estão mudando até diariamente, mas hoje não existe nenhuma associação, nem, como falou lá, menos de 7 anos e idosos. A doença ela não está atingindo mais nenhuma faixa etária, nem dando gravidade maior em nenhuma faixa etária. E, doutor Fábio, a Andréia estava explicando aqui para a gente que realmente não tem nenhuma comprovação de danos neurológicos em crianças, idosos. É uma doença, entre aspas, aí, democrática, né? Ela atinge a todos sem nenhum tipo de preferência. Nos casos, você explicou no começo do programa que apenas 20% das pessoas que têm o vírus vão desenvolver a doença efetivamente. Nesses casos também de desenvolvimento da doença normal, ela tem alguma gravidade a mais para alguma faixa etária, tanto para crianças, idosos ou em alguma outra faixa da vida? Não, de um modo geral, ela não tem, a gente não tem dados que mostrem um acometimento maior, uma severidade maior da doença nos extremos de idade, abaixo de 2 anos, acima de 65 anos. A única coisa que a gente tem hoje é a associação da síndrome de Guillain-Barré com o Zika vírus, mas que não é uma exclusividade da infecção por Zika vírus. Diversas outras doenças virais e algumas doenças bacterianas, depois do período que a doença é curada, que nosso organismo consegue desenvolver anticorpos para curar, a síndrome de Guillain-Barré aparece. Tá? Que é uma síndrome mediada pela interação dos nossos anticorpos para eliminar aquele agente infeccioso com o nosso sistema nervoso. Tá? Hoje a gente teve um aumento grande dos casos no Brasil, tá?
ainda não temos associação específica, não foram isolados os Zika vírus nesses casos de Guillain-Barré notificados, mas o aumento foi importante, né? Isso pode estar acontecendo ou por uma maior capacidade do Zika vírus em provocar Guillain-Barré, ou porque estamos tendo muitos casos de Guillain-Barré, e uma doença que tem uma frequência extremamente pequena aparece em números maiores. E essa síndrome, eu queria até que você explicasse um pouco para a gente. A Andrea já conversou falando um pouquinho dos sintomas, né, de como que ela acontece no organismo. Mas só para a gente até tranquilizar um pouco mais a população, essa síndrome, ela é reversível em algum momento, doutor? A síndrome de Guillain-Barré ela é caracterizada pela perda de força e paralisia muscular, né, bilateral, então as duas partes do corpo são atingidas, ascendente, começa nos membros inferiores e sobe, né? De um modo geral, uma doença reversível de forma completa. Existe a recuperação completa do paciente. Mas existem casos graves, onde essa recuperação pode demorar de semanas a meses, né? E pode necessitar até do tratamento em UTI, quando a gente tem paralisia da musculatura respiratória. E doutor, quando essa síndrome aparece, os sintomas, eles têm um período de duração? Já, primeiro eles aparecem depois do período da doença febre zika, tá? Então seria depois dos 7 dias ou da doença que a gente estiver abordando, tá? O período normal de desenvolvimento dessa doença varia entre 7 a 15 dias, 2 semanas aí no máximo. Os casos mais sérios, eles se prorrogam por um período muito maior, né? Mas eu queria só ressaltar que essa manifestação ela é rara, tá? Não é para a gente ficar excessivamente preocupado com ela. Ela é grave sim, mas é rara. Uhum. E, Andrea, a gente estava conversando no começo do programa a respeito de prevenção, que realmente é a melhor forma de combater o Zika vírus, é combater o mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor dessa doença. Mas, além do mosquito, que é o principal vetor, existem outras formas de se contrair o Zika vírus que já são conhecidas e comprovadas? Olha, que a gente tem comprovada, a gente tem a transfusão sanguínea, né, que já foi comprovada, e a gente tem uma transmissão sexual que é isolada, aconteceu nos Estados Unidos, num local que é certeza que foi sexual, porque um entomólogo, né, uma pessoa especialista em mosquito, foi lá para a floresta de Uganda, onde tinha o Zika circulando, volta para a casa dele nos Estados Unidos, doente, com exantema, prurido, febre, tem uma relação sexual com a esposa, não havia vetor ali e a esposa também tem Zika. Essa é a única comprovação na literatura dessa transmissão sexual. Estava em trabalhos aventando também que possa haver transmissão pelo leite materno, porém ainda não comprovada. Mas a imensa maioria, é uma doença transmitida por mosquito. Então, a gente tem que nos preocupar com mosquito e nos preocupar com evitar de ter o Aedes aegypti na nossa casa. Lembrando que esse é um mosquito residencial, ele é um mosquito que 80% está no intradomicílio. E aí a gente tem sempre a tendência de achar, tem um mosquito voando porque o meu vizinho tem criadouro, porque a praça da frente tem criadouro. Isso não é real. Os nossos estudos mostram que ele tem uma capacidade de voo muito curta, uma média aí de 100 metros, e ele fica muito próximo das habitações onde ele possa pôr o ovo dele, então se tiver criadora disponível, ótimo, e se tiver um ser humano para ele maturar os ovos, na verdade ele precisa do nosso sangue para a reprodução, ele está feliz, então ele não sai voando muito. Então sempre a gente tem que ter em mente, tem mosquito na minha casa? Vamos procurar o foco. Caixa d'água, muito pouca gente olha para sua caixa d'água. Hoje em Campinas é o nosso principal foco do Aedes aegypti. E, André, como é que está sendo organizado esse tipo de ação pela Prefeitura de Campinas? A gente sabe que no verão esse tipo de ação é mais comum, mas infelizmente o mosquito continua circulando, mesmo em períodos de inverno, né, que as campanhas, inclusive da Prefeitura, ocorrem mais nesse período, né, que é justamente para evitar que no verão ocorra uma explosão de casos, mas mesmo assim, às vezes as pessoas não se conscientizam no inverno e no verão acaba acontecendo esse problema. Nesse momento, na Prefeitura, como é que está sendo organizado esse trabalho preventivo? Malu, na verdade, o que eu falo? O trabalho na Prefeitura, ele acontece o ano inteiro intensamente. Ele é mais noticiado no verão, quando começam a aparecer casos. Então, dá a impressão para a população que a Prefeitura trabalha mais no verão. Isso não ocorre. O período principal para a gente conseguir combater o vetor é esse aqui,
que já está acabando. Na verdade, a gente já está em dezembro, a gente já está entrando no verão. Qual que é a diferença do inverno para o verão? No verão, temperaturas mais altas fazem o mosquito ele procriar mais rapidamente, encurtar o ciclo de vida, né? Ele consegue de ovo, larva, pupa, adulto ser muito rápido e a mosquita fica muito mais ativa e ela pica muito mais. Mas tem também mosquito no inverno, principalmente no inverno tropical do Brasil, que é um inverno quente. O que a prefeitura faz? Uma série de atividades, que é atividade casa a casa, que são intensificadas em área de maior risco. Onde são as áreas de maior risco? Áreas com mais criadouros, né? A gente faz uma atividade rotineira em imóveis especiais, shoppings, escolas, locais de circulação de muitas pessoas. Em imóveis de risco, que são os chamados pontos estratégicos, borracharia, ferro velho, que pela natureza da atividade são produtoras de mosquito, é feito o ano inteiro também. A gente trabalha com densidade larvária, avaliando bairros com maior número de larvas para ver se eles têm maior risco, isso foi feito muito recentemente. E uma série de atividades educativas com escolas, é um rol bastante grande de atividades que são feitas o ano inteiro e, dependendo da época do ano, eles têm um objetivo mais preventivo ou mais de controle mesmo, quando a gente está tendo uma transmissão grande da doença. Certo. Andréia, doutora, a gente está quase chegando ao final do nosso programa, mas antes de encerrar, doutor, eu só queria confirmar com o senhor, muitas pessoas, muitos especialistas têm orientado a população, não só no sentido de prevenção, como a gente já conversou aqui, mas principalmente as mulheres que pretendem ter filhos, que elas adiem essa decisão, pelo menos por esse período aí em que várias informações sobre o Zika ainda estão sendo confirmadas. Seria realmente o momento de esperar um pouco, adiar uma gravidez, doutor? Olha, Malu, se é uma gravidez programada, qual seria a diferença da gente engravidar agora ou em abril do ano que vem? Muito pouca. Para o dano que a gente teria de ter um nenenzinho com microcefalia, né? E levar isso para o resto da vida. Então, eu sou da linha prudente de orientar que, se for planejado, agora o adequado é a gente evitar essa gestação. Para as mamães que já estão grávidas e estão ouvindo isso, que vão ficar desesperadas, calma. Não são todas as pessoas que vão ser picadas pelo mosquito que vão desenvolver a doença, tá? Continue fazendo acompanhamento com o seu ginecologista. Provavelmente a gente vai ter um número maior de consultas e um número maior de ultrassons realizados nessa gestação. E vamos partir para as medidas de controle do mosquito, como a Andréia falou, e as medidas que eu orientei para a gente evitar a picada do mosquito quando ele já está dentro de casa. Certo? Tá certo. Doutor Fábio, Andréia, muito obrigada pela participação hoje aqui no Ponto de Encontro, esclarecendo essas dúvidas aí para a população. Foi um prazer receber vocês aqui hoje. Muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC e também este programa você acompanha no nosso canal no YouTube e também no portal da PUC Campinas. Obrigada pela companhia, um ótimo final de semana para você e até o próximo programa. Tchau, tchau. Você imagina quanta notícia se produz em uma universidade? São muitos eventos por mês, pesquisas e conhecimento compartilhado, além de histórias de alunos, professores e funcionários. Um dos lugares que registra tudo isso é a TV PUC Campinas, que em 2015 completa 15 anos. Hoje você é o convidado especial dessa comemoração e vai entender melhor como é que funciona o trabalho por aqui. O que a TV PUC mostra é aquilo que nós somos enquanto universidade, a nossa cara. E a nossa cara está simbolizada fundamentalmente entre os nossos alunos, professores e funcionários. A TV PUC, nesse sentido, cumpre o seu papel de representar muito bem aquilo que nós somos hoje na universidade. A TV PUC Campinas foi criada no mês de abril em 2000. Ao longo dos anos, ela foi responsável por programas como O Assunto É, Contexto e Arte e Campinas, os desafios da metrópole.
Foram muitas horas filmadas, eventos de meio ambiente, saúde, educação e também arte. Passaram pelas nossas lentes autoridades, alunos, professores e pessoas com muita história para contar. Uma coisa é você ter eventos, atividades que vão ficando perdidas no tempo. E através da TV PUC nós temos a oportunidade de memorizar e permitir que as gerações futuras de estudantes, funcionários, professores tenham acesso a essa memória, assim como nós também, porque é uma coisa muito boa poder relembrar bons momentos. Desde 2011, a TV PUC integra o CLC, o Centro de Linguagem e Comunicação, conta com 4 programas e está mais próxima do aluno através do espaço livre. O objetivo é discutir temas que fazem parte do cotidiano do universitário. As novidades e tudo o que acontece nos campi também tem um espaço semanal. É o Fique Ligado, produzido pelos estagiários de jornalismo. Já no acesso, a comunidade acadêmica fica sabendo o que é notícia dentro e fora da PUC. Para a comunidade externa, também existe o Ponto de Encontro, um programa de entrevistas semanal que é exibido todos os sábados às 8h30 da manhã na TV Band. A gente tenta estar sempre presente nos eventos, nas atividades de professores, de funcionários, de alunos das faculdades e outra também que é um canal muito importante de informação, já que a gente trata de assuntos relevantes, tanto para a comunidade externa quanto para a comunidade interna. A partir de 2013, atenta às novas tecnologias e formatos de jornalismo e comunicação, todo o conteúdo produzido pela TV também está disponível online, no portal da universidade e no nosso canal do YouTube. São mais de 1.800 inscritos e 1.200.000 visualizações, número recorde se comparado a todos os outros canais universitários do portal. E você, aluno, professor, funcionário e membro da comunidade acadêmica, já sabe. Se é notícia, está na nossa lente. É sempre a TV PUC Campinas levando a nossa universidade para mais perto de você.